paz, a graça e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Nós estamos estudando o livro de Tiago e tem sido assim maravilhoso. Você tem gostado? Porque Tiago, ele fala de uma maneira séria, responsável, mas de uma maneira fácil, de entendermos. Nós terminamos o primeiro capítulo, hoje nós estamos iniciando o segundo capítulo. O livro de Tiago, ele é formado de 5 capítulos. Então eu creio que logo nós estaremos terminando o livro, Vamos pegar com toda a nossa força, esse estudo, e vamos colocar a nossa vida para andar dentro desses parâmetros, desses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. O subtítulo aqui é: não se deve fazer acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Entendendo esse versículo, nós vemos que Tiago está nos ensinando que nós não devemos fazer acepção de pessoas quando nós somos cristãos, quando nós temos a glória do Senhor na nossa vida. O que significa essa glória do Senhor? Significa mesmo a sua Shekinah, significa a presença imediata de Deus sobre a nossa vida no lugar onde nós estamos. Se nós estamos debaixo da Shekinah, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Porque o Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoas. O nosso Deus, ele ama a todos com o mesmo amor. E ele nos dá uma palavra séria. Se você é cristão, se você está debaixo da Shekinah, você não deve fazer acepção de pessoas. Versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar algum pobre andrajoso, e tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter a mente e o coração naquilo que o Senhor está nos ensinando. Muitas vezes nós erramos por falta de conhecimento. Se nas nossas reuniões, nos nossos ministérios, chegarem 2 pessoas, uma com uma aparência mais bem vestida, a outra não, que você coloque as 2 no melhor lugar que você tiver. É isso que agrada ao Senhor. É a demonstração de amor igual para as 2 pessoas. O versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízos tomado de perversos pensamentos? Quando você faz acepção de pessoa, você está se tornando juiz de forma perversa. Você entende o que eu estou falando? Versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Sabe, nós vemos nesse versículo que o Senhor está dizendo que a maior herança, a maior riqueza, são aqueles que são herdeiros do reino. Tudo que nós temos aqui na terra é passageiro. Tudo que nós temos aqui na terra pode nos distanciar de Deus. Depende do seu coração. Aquela pessoa que põe o seu coração na riqueza, no dinheiro, na casa, seja o que ela tem, ela se afasta e ela não cumpre a lei de Deus. E o Senhor está dizendo que a maior riqueza são aqueles que são ricos em fé, em esperança, em amor, na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor Jesus. E que essas pessoas, elas são herdeiras do reino que Ele prometeu para aqueles que o amam. O reino eterno, os céus. Versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Para pensar.
Quantas vezes você foi questionado, quantas vezes você foi, às vezes até você perdeu alguma quantia. E quem é que te pressiona? A Bíblia está dizendo, olhe bem, são os que têm mais que você que te pressionam, não são aqueles que são menores, né, em riqueza, menores em posses que você. O versículo 7, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Esse versículo fala de uma forma muito séria, que muitas vezes blasfemam contra nós, né? Sobre aqueles que o bom nome, o nome de Deus foi invocado. Sabe quando? Quando você foi batizado. Você foi batizado debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode ter a Shekinah do Senhor sobre a sua vida. Mas os homens ricos, os homens ousados, muitas vezes eles te menosprezam. Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Nós precisamos observar, como aqui mesmo está dizendo, nós precisamos observar a lei régia. O que significa a lei régia? É a lei que é válida no céu, é a lei que é válida no reino de Deus. Porque essa lei, ela inclui todas as outras leis. E essa lei, qual é? Qual é o intuito dessa lei? Qual é o ensinamento da lei régia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos parar e pensar se nós temos amado o nosso próximo. Não importa quem seja o próximo. Aquele que você pode dar a mão, aquele que você pode dar uma ajuda financeira, aquele que você pode dar um agasalho, aquele que você pode fazer uma oração. O versículo 9 diz o seguinte: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguído pela lei como transgressor. A pena sobre a nossa vida já está determinada. Se o homem que recebeu igualdade, né, pela cruz de Cristo, nós somos todos iguais. Recebemos a igualdade pela cruz de Jesus. Quem somos nós, pequenos homens, mulheres, para fazermos distinção? O versículo 10 diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado. A lei do Senhor é perfeita e ela traz consequências. Você sabe que somente Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus? Por inteiro, por completo. Portanto, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterás, porém não matas, vens a ser transgressor da lei. Nós temos que ver que a palavra é clara. Não adulterarás, não matarás. Se nós infringirmos a lei do Senhor, nós somos transgressor. E agora ficou muito mais sério depois da vinda do Senhor, porque você pode transgredir a lei, você pode se tornar um transgressor culpado só na sua mente. Se você pensou mal da pessoa, se você teve pensamentos errados com aquela pessoa. Versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. É muita sabedoria. Aqui Tiago está nos dizendo, fale e age e proceda da mesma forma. Sabe o que nos pega? Porque o ser humano, ele ouve a palavra. E quando chega na hora de pôr em prática a palavra, ele erra. Ele faz ao contrário. Ele não faz o que a palavra está falando. Então já está condenado. É muito sério. É para nós pararmos hoje e olharmos para dentro de nós e vermos qual tem sido as nossas atitudes. Quais têm sido, né? O 13.
Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é misericórdia? Lá em Mateus 5,7 está dizendo: misericórdia é quem se compadece do outro, é quem olha para o outro e sente dor no seu peito, e vontade de ajudar, e desejo de ser fiel com ele. Que possamos fazer desse texto de 2 Tiago uma nova vida para nós. Vamos começar a partir de hoje, né, a termos misericórdia, a tratarmos bem a todas as pessoas, a colocarmos todas em lugar de honra. Que o Senhor te abençoe grandemente com essa mensagem e que você possa ser um bom perfume de Jesus, que você possa ser um bom exemplo de cristão e de cristã. Que o Senhor abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.